Cimental é uma raça originalmente suíça. Sim. E ela foi alastrando pela Europa, né? Foi para a Alemanha, foi para a Áustria, por todos os países da Europa, né? Sim. E hoje é uma raça cosmopolita, você pode dizer. Então é normal você comprar esse gado aqui? Pois é, bom, cosmopolita pero no mucho, né? Existe, mas não é normal, é difícil achar, né? A gente recebe tem poucos criadores, deve ter o quê? Uma centena de Você é veterinário? Sou veterinário e sou etólogo também, né? Então eu tenho mestrado em psicobiologia, então eu fiz, como dizem alguns diziam que eu estudo a vida amorosa das formigas, né? Mas não chega tanto. Mas etologia, isso me ajuda muito, inclusive, para entender toda a questão de manejo do gado e tudo. E para a produção do leite, o gado tem alguma alimentação especial, alguma coisa? Tem basicamente pasto, né? Aí agora entra o detalhe, né? Para a vaca em si, para você produzir leite, você tem uma diversidade de alimentos que você pode dar. Quando você entra na parte do queijo, você teria que evitar alguns, que são alimentos fermentados, né? Que isso interfere um pouco no sabor do leite. Sim. Não é uma coisa que não é limitante, tá? Não é que impossibilita, mas para você fazer queijos muito elaborados, por exemplo, queijo leite cru, o pioneiro, o nosso pioneiro, esse leite não fica muito bom, né? Então ele vai ter interferência. Então a gente procura, a alimentação nossa alimentos verdes ou secos. Sim. Não fermentados. E qual é a produção possível, assim? Quantos litros de leite você tem para poder produzir? Hoje nós estamos numa fase um pouco baixa, isso tem um pouco a ver com toda essa crise, né? Eu não gosto muito desse nome, porque na verdade não é crise, né? É apenas o retorno ao estado normal das coisas, né? Então a gente segurou um pouco as despesas, né? Então a gente baixou todo o investimento, o leite caiu bastante. Hoje nós estamos com uma média de 12, 13 litros por vaca, mas o normal nosso seria, acho que 20 foi o máximo que eu consegui até hoje, né? Média de 20 litros por vaca por E para fazer, por exemplo, 1 quilo de queijo, quantos litros de leite? Dependendo do queijo. Tem queijo que você gasta 5 litros de leite para fazer 1 quilo, e tem queijos que você gasta 15 a 20, dependendo do tempo de maturação. Esse, por exemplo, acho que é o pioneiro, né? Que tem uma maturação. O pioneiro é 5 meses, não é tanto. O mais demorado é o castanho. É a nossa prima. Castanho tem até 3, hoje acho que não temos 3 anos, mas é 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E aí quantos litros de leite? Eu acho que deve chegar a 18 a 20 litros, porque o queijo ele perde tamanho, né? Quando você faz ele novo, ele é desse tamanho. Depois de 1 ano ele diminui um pouco, ele perdeu 10% do peso, que é a água que vai evaporando. E ele ganha, né? Fica só a massa seca. Não chega a zero, né? O queijo sempre tem água dentro, né? O teor de água, fazendo parte da composição dele, né? Mas ele vai diminuindo de tamanho. Então ele tem aproximadamente, eu calculo, mais ou menos uns 18 litros que a gente gasta, né? Para produzir 1 quilo desse queijo de longa maturação. E aí no caso tem um excedente de leite? Você vende leite ainda? Não. É tudo para produção do queijo? Não. Isso até eu posso dizer que quase que é uma questão de princípio, né? Porque a fazenda começou com uma produção de leite, a gente enfrentou toda aquela dificuldade da conjuntura do leite, do preço, e, né, havia situações onde você no dia 30 do mês você tinha entregado todo o leite e você não sabia o preço que você ia receber. Aí você ligava lá para perguntar, eles te diziam que a reunião iria ser na semana seguinte, quer dizer, no mês seguinte, para ver quanto que iam pagar. Isso é apenas um exemplo. Sim. Né? Vários outros fatores levaram a gente a encerrar o fornecimento. E o leite produzindo, né? Não tem como parar de produzir. Não. Então, a gente até sofreu, passou até por uma questão crucial ali, né? Vamos parar com tudo ou vamos fazer queijo, né? E a gente optou pelo... Sim, porque a vaca continua produzindo, você continua tendo leite, você tem ele é perecível. Aí justamente esse é o grande problema da cadeia de leite, né? E isso é, politicamente falando, as usinas se aproveitavam, até se aproveitam um pouquinho dessa situação, porque o produtor não tem opção, né? Principalmente aquele produtor que não sabe ou não faz queijos, né? O que eu vou fazer com o leite? Você é obrigado a ordenhar a vaca todos os dias.
Não tem como. Se você não fizer isso, você vai ter problemas de infecção de úbere, mastites, e a vaca pode até morrer, né? Porque ela produz muito mais leite do que ela precisa. Sim. Uma vaca, um animal na natureza, ele produz leite suficiente para alimentar o filhote, né? A vaca produz 10 vezes, 20 vezes o que ela precisaria, né? Por uma questão de melhoramento genético. Então você é uma máquina que produz constantemente, que inclusive você não pode desligar ela. Aí entra a questão das usinas, né? Então existe uma cadeia ali, que é o produtor, né, que fornece para a usina, e a usina, ela de certa maneira, o laticínio, ele de certa maneira ele se aproveita dessa situação. Não vou dizer que é de má fé, mas é uma questão real, né? Então a produção de queijos é uma forma de você contornar esse problema. Sim. Que é o que a gente fez. Esse é o nosso raciocínio, foi esse. Não vamos mais entregar para a usina, nós vamos fazer o nosso queijo. O queijo, ele tem uma data de validade, você pode guardar ela, porque o leite só dura 24 horas, 48 horas, vamos dizer, né? Depois disso, perdeu-se, né? Não tem o que fazer. Então é um ciclo de dependências. E quando você entra na produção de queijo, é claro que você não... Você cria um outro ciclo de dependência, mas ele é um pouco mais longo, né? Por causa da duração. O queijo dura mais que o leite. Aliás, tem um dizer assim muito interessante que a gente usa, fazer queijo é a forma mais barata e mais viável de você conservar o leite, né? Leite dura 24 horas, o queijo já dura, não sei, uma semana, né? É mais, né? Então uma forma de você fazer com que o leite dure mais é fazer queijos. Sim. Só que para isso você precisa ter uma visão, e essa visão a maioria dos produtores de leite não tem, ou não querem ter, né? Tem gente que nem pensa em fabricar queijo, né? Faz leite e produz, né? Mas você também tem uma certa dependência de tamanho, né? Então para produzir leite hoje, você precisa ter um mínimo de produção. Você precisa produzir lá os teus 1.000, 1.500, 2.000 litros para você manter o teu negócio viável. Caso contrário, a viabilidade ela entra em xeque, né? Porque você precisa pagar pessoas, você precisa pagar insumos, você tem custos fixos, você tem um monte de coisas, né? Então um certo tamanho é exigência, senão o negócio não funciona. No queijo você já pode ser um pouquinho menor, né? Porque o valor agregado é maior, né? Você tem alguns custos, né, né, você não tem, né? Essa dependência com o laticínio você não tem, né? Você cria uma dependência com os teus clientes, claro, sim, supermercado, cliente, etc, né? No livre ninguém fica, né? Mas é diferente, você tem mais independência. E o principal, você dá preço para o teu produto, né? Isso para nós, aliás, foi a primeira impressão, assim, eu lembro disso até hoje. Nos primeiros meses eu falava, nossa, eu não estou acreditando, as pessoas estão perguntando para mim quanto é, né? Enquanto produtor de leite, eu não sabia o que era isso, nunca ninguém perguntou para mim quanto custa o teu leite. Eu falava, não sei, liga lá para o laticínio, mas eu não sei se eles já fizeram a reunião do mês, né, para determinar quanto que eles vão pagar para mim. Então isso foi uma coisa assim que foi bastante interessante para nós, né? E o queijo artesanal não existe igual um ao outro, né? São sempre diferentes. Isso hoje, né? Lá atrás a nossa luta era, não existia esse conceito de artesanalidade. Ele está um pouco, como que eu vou dizer? Artesanal ainda na cabeça de muita gente, artesanal e caseiro é a mesma coisa, né? Caseiro é fundo de quintal, garagem, queijo, mistura com a colher e tal. Artesanal não é isso. Artesanal, na verdade, quer dizer que o produtor faz o seu queijo. O produtor geralmente é uma pessoa física. Aí entra a questão legal da coisa, né? Que o produtor rural geralmente é uma pessoa física. Então, ele fabrica o queijo, né, enquanto pessoa física, né? Então isso é artesanal. Sim. Né? Ao contrário do industrial, que é uma empresa grande, que tem todos os métodos até de controle de qualidade e tudo mais, né? E aí entra aquela coisa que todos os queijos são diferentes, que é o que você falou, né? Isso basicamente se deve ao fato que o produtor artesanal ele não tem um controle total dos parâmetros do leite, então ele fica um pouquinho, há certas diferenças, e não pode ter muito,
porque senão descaracteriza o produto. Então é todo um universo, assim, a linha divisória entre um e outro é muito tênue, não é clara, né? A partir de qual momento que você deixa de ser artesanal e vira industrial e tal. Bom, eu poderia ficar falando horas e horas, daí entra na questão de legislação. No Brasil não tem uma legislação definida sobre o assunto, né? É muito grosseiro isso. Até a nossa produção, ela se enquadra na lei 10.507, né, que é a lei da produção artesanal, que é de 2001, que permite ao produtor rural, pessoa física, beneficiar o seu leite e fabricar queijo. Isso antes não era possível, tá? Era clandestino, proibido. Em Minas, aliás, São Paulo é o último estado, um dos últimos estados do Brasil que possibilitou isso, em 2001. Minas, Santa Catarina, acho que Paraná talvez também, já tinham legislações estaduais que permitiam isso. Isso atrapalha o desenvolvimento, né, de queijos típicos da região, com uma... na verdade a simples lei não ajuda nada. Desculpa, não é que não ajuda nada, ela não ajuda muito, ela ajuda um pouco. Até tem o caso engraçado que a lei ela vem e possibilita você fazer tal ou qual coisa. Só que daí a realidade você esbarra em questões reais. Por exemplo, a lei permite você fazer queijo, só que aí você faz seu queijo e leva para o supermercado, o supermercado fala, não, você tem que ter CNPJ e você tem que ser uma empresa, eu não compro de você. Então esse é um grande problema brasileiro, em muitos aspectos, não só em relação a aquilo. Existem caminhos que só podem ser percorridos até um certo ponto, Então é traiçoeiro isso, A lei te permite fazer uma coisa, mas a realidade ela te coloca obstáculos de forma que o teu negócio fica inviável. Você vai ter o produto e não vai conseguir vender. Por exemplo, Daí você vai reclamar, daí vai falar, mas o que você está reclamando? A lei permite você fazer. Então é um imbróglio de coisas, É muito... Isso eu estou fazendo, na verdade eu estou pegando a lupa e fazendo uma observação sobre um assunto específico no Brasil. Mas tem muito mais. Mas é generalizado, Você vê essa confusão que está acontecendo aqui agora no Brasil, que as coisas não são claras, No Brasil na verdade é oportunismo, A lei diz uma coisa, daí você tem que saber que não dá, você tem que arrumar outro caminho, Então a legislação, isso vale para o queijo também, a legislação é um obstáculo, Então você tem que, a lei não ajuda, Existem fraudes, A lei não impede que haja fraudes,